Fala galera do canal do Pedroca, tudo bem com vocês? Bom, muitos de vocês sabem que o deck de Dragão Branco de Olhos Azuis lançou recentemente. E como ele lançou, muita gente está interessada em fortalecer ele o máximo possível, porque é um deck de muito interesse, é um deck muito divertido e é um dos principais decks do momento, apesar de não ser o mais forte, tá? E aí, para isso, uma das formas que as pessoas acharam de fortalecer o deck é através de engines secundárias. Muitas pessoas usam o Primita, algumas usam o Buster Blader, e muita gente opta por essa aqui, que é uma das mais baratas, que é a engine de Invoked, tá, galera? Então, dito isso, eu gostaria de estar trazendo hoje o que pra mim é o principal problema de quem opta por essa engine, beleza? Vamos pro vídeo. Então, primeiro, antes de falar sobre a engine do Invoked, eu acho que é importante falar sobre o porquê que ela está sendo utilizada com o dragão branco de olhos azuis, né? E para isso, eu pensei em citar quais que no formato atual são os principais riscos, na minha opinião, para o dragão branco de olhos azuis. O primeiro delas, a gente está falando aqui da carta Draw Lockbird, né? Ou Draw e Pássaro Fechador em português. O que essa carta faz? Ela impede que você adicione mais cartas à sua mão. Ou seja, você não pode comprar depois de você ter tomado uma draw e você não pode nem adicionar, ou seja, buscar alguma carta. E por que isso é problemático? Porque a maior parte das cartas do arquétipo do dragão branco de olhos azuis vão fazer esse processo de compra. Como, por exemplo, o Sábio de Azul nos Olhos, ele vai buscar geralmente um Veilor ou a Donzela. Você tem também o Desejo, que vai buscar 2 cartas, né? E para além de você tomar Ashe numa dessas cartas, pior ainda é você na resolução ainda tomar um draw. Porque mesmo com isso, você não ia conseguir, por exemplo, buscar o campo, que começa a maior parte das jogadas desse deck, tá legal? Então, esse deck acaba conseguindo lidar com o draw, mas com certeza você vai diminuir muito o seu teto de jogadas, ou seja, a sua estratégia vai ficar muito enfraquecida por você não conseguir adicionar cartas na mão e, consequentemente, não ter interações para fazer com seu oponente e fechar o seu board. Além disso, né, esse deck também é muito fraco a Nibiru, né? Porque o deck de dragão branco, ele vai ser um deck que vai forçar você a acabar passando com muitos recursos em campo, né? Seja esse recurso na forma do dragão definitivo, se você tiver as cartas mais caras, como o próprio Crimson, né, que vai dar origem ao Cipher. São cartas mais caras do extra deck que são de muito interesse e que estão na mesa. Aí beleza, você fala End Phase, né? Se você não chegou no Cipher, seu oponente vai falar Nibiru e ele vai literalmente dar um meteoro em cima do seu campo e tributar tudo que você tem. Então essa carta aqui acaba sendo muito forte para lidar contra o dragão branco de olhos azuis, simplesmente pelo fato de que se trata de uma carta que tira todos os recursos do campo, que é, na maioria das vezes, aonde estão os recursos principais do dragão branco de olhos azuis, nos efeitos dos monstros que estão em campo. Além disso, você tem 2 cartas que eu até coloco na mesma categoria, digamos assim, que é o Dimensional Shifter, né, o deslocador dimensional, que é basicamente uma carta que, quando o oponente descarta essa hand trap, todas as cartas que iriam para o cemitério, elas acabam indo banidas. E o Bestial Magnamut, né, que é uma carta que ela dá alvo no monstro de luz ou treva do cemitério e ela entra por invocação especial. É claro que a gente tem muito mais Bestials, né? Tem o Magna, mas também tem o Baldrake, o Drizurm, o próprio Lubellion. Só que isso aqui eu tô usando para representar um arquétipo que é justamente essa ideia de você banir as coisas do cemitério do dragão branco de olhos azuis. E por quê? Porque essas coisas de banirem o cemitério acabam prejudicando uma série de cartas do dragão branco de olhos azuis que ativa seus efeitos no cemitério. Como, por exemplo, o definitivo, quando ele morre, ele vai pro cemitério e lá ele ativa o efeito de trazer de volta um dragão luz. O jato, ele ativa o seu efeito de voltar para o campo, vendo uma carta sendo destruída a partir do cemitério ou da mão. A Maiden nem se fala, ela só entra por special se tem um dragão branco e ela estiver no cemitério. Esse aqui, quando cai no cemitério, o cavalo marinho, ele joga uma carta pro cemitério que pode ser do seu interesse, né? Um dragão branco ou um Tanner. Esse aqui é uma proteção no cemitério. E esse aqui, quando cai no cemitério, ativa o efeito de invocar um dragão zerado do seu lado do campo. Tá? Então, na minha opinião, essas são as 4 principais fraquezas do deck de dragão branco. E a ideia, quando você faz o uso de uma engine secundária, é para você lidar com essas fraquezas, né? E aí, ainda nesse mesmo tópico, então, como que o nosso querido Aleister ou a engine de Invoked acabam contribuindo para isso, né? Eu vou subir um pouquinho isso aqui, para ainda ficar em mente nossas fraquezas. E vou colocar aqui o pack, né, de Invoked, tá? Para quem não sabe, o Invoked é esse arquétipo de fusões, tá? É assim que eu o conheço, pelo menos, em que você tem a Invocation na forma dessa spell que vai fazer as fusões. Você tem a Magical Meltdown, que é um campo que busca o Aleister, e o Aleister busca a magia. Então, veja só,
você consegue fazer fusões utilizando essa Invocation e o Aleister que está no seu cemitério, no campo ou na mão. E dessa forma você consegue invocar monstros como, por exemplo, o Mekaba, tá legal? E o que o Mekaba faz em si, né? O Mekaba, uma vez que ele está em campo, você pode descartar uma carta do mesmo tipo do seu oponente. Por exemplo, se o seu oponente ativou uma magia, você descarta da sua mão uma magia e você nega e bane a magia do seu oponente. Isso serve para monstros e também para armadilhas, tá? É claro que o arquétipo tem alguns outros monstros, né? Eu tenho alguns deles aqui, né? Mas o principal pro deck de Dragão Branco é o Mekaba, porque ele é feito com um monstro luz e com o Aleister. Então você pode fundir, por exemplo, com um Veilor, com o próprio Dragão Branco, com o Link 1 do Dragão Branco, com o Sage, com uma série de cartas de seu interesse. E aí, nesse sentido, o Aleister acaba proporcionando o Mekaba, que é um negate de monstro. Ou seja, você começa fazendo a sua jogada de Aleister, de Invocate, e com essa jogada de Invoked, você acaba negando um efeito de monstro, que geralmente vai ser esse Nibiru que você vai tomar no final do seu turno, entendeu? Dito isto, né, é muito interessante você ter esses monstros, porque você acaba lidando com uma das principais fraquezas do deck, que é a Nibiru, beleza? Só que, né, é importante identificar isso, né, que é como você está buscando muita coisa com a Aleister, né? Você vai usar o Aleister para buscar a Invocation. Ou você vai usar o Magical Meltdown para buscar o Aleister que vai buscar a Invocation. Tem gente que vai mais além. Tem gente que usa Terraforming. A Terraforming vai buscar o campo vai adicionar o Aleister vai adicionar a Spell para você então começar a jogar difusão, né? Então, veja, é um deck que se propõe a suprir uma das fraquezas do Blue Eyes, que seria a Nibiru, na forma de você controlar a Invoked, principalmente porque, uma vez que você fez a fusão, e isso aqui está no seu cemitério, e isso aqui está no seu banimento, você consegue dar efeito da Invocation, voltando ela pro deck, e você pega o Aleister pra mão. Então, meio que quando você terminar seu combo de Invoked, você vai ter garantido uma Negation de monstro com o seu Mekaba, tá? Mas qual que é, na minha opinião, o problema de você usar esse pack todo de cartas? É simples. Você vai fazendo uma escadinha de ou melhor, né? Se você usar a Terraforming, 1, 2, 3, 4 buscas até você finalmente chegar no seu queridíssimo Mekaba. Aí, vamos supor aqui, né? Você abriu com uma mão hipotética, né? Você abriu com essa mão aqui, ó. Suponhamos que essa mão aqui, né, hipotética, veio com só o Terraforming para você começar a jogada e 4 Hand Traps quaisquer. Pode ser Ash, pode ser Imperma, pode ser até essas 4 aqui, tá? Aí você vai falar, beleza, estou ativando o Terraforming aqui, né? E vou buscar o campo do Aleister, o Magical Meltdown. Aí o seu oponente vai falar, beleza, na resolução eu dou um draw. E aqui acabou a sua jogada, tá? Então, para mim, o principal problema, né, que eu vejo para quem utiliza essa estratégia, né, ainda mais considerando que com o Invoked, o máximo que você consegue fazer de jogada de Blue Eyes, especificamente, se você abrir só com essa carta na mão, o máximo que você vai conseguir fazer é o Link, aí o Link pega o campo e o campo manda um Blue Eyes pro Grave. Aí beleza, você tirou 2 bricks do seu deck. Ok, isso é muito interessante e é uma sinergia sim existente entre esse monstro e o Dragão Branco de Olhos Azuis. Porém, quando você usa esse pack de outras 4 cartas aqui à minha direita, você acaba muito mais suscetível a uma que já é uma grande fraqueza do Dragão Branco de Olhos Azuis, que é o Draw Lockbird. Então, na minha opinião, quem está utilizando esse combo aqui da direita, acaba... Claro, você lida com uma das fraquezas, que é o Nibiru, mas você também propicia que o seu jogo fique muito mais vulnerável a essa fraqueza aqui, que é o Draw. Então, pensando nisso, né, o meu deck principal utilizando o Invoked, que é inclusive uma das versões que eu mostrei nos últimos vídeos recentes do canal, né, ela leva só esse pack de 4 cartas, que é para mim conseguir acessar a minha fusão de fato, né? E eu acabo levando uma combinação de cartas que vão me permitir jogar, sendo 2 Crossout Designator. Para quem não sabe, o Crossout, ele tem uma função assim: se o meu oponente ativou um efeito de uma carta, eu posso ativar ele em resposta. Se eu tiver a mesma carta no meu deck, eu bano essa carta do meu deck e ele nega o efeito. Ao mesmo tempo que eu coloco uma talent que me permite jogar de outra forma. Então, suponhamos que eu abri com
duas dessas cartas aqui na minha mão e com o Aleister, né? Ao invés de abrir com o campo, por exemplo. Aí eu vou falar assim, Normal Summon Aleister, efeito para buscar a Invocation, né? Aí nessa que eu vou buscar a Invocation, meu oponente vai falar, beleza, draw aqui, né? E aí eu tenho o meu Crossout para lidar com o draw dele. Então, com essa combinação de duas cartas, eu acabei lidando, se a jogada passar, com duas das Hand Traps que são a maior fraqueza do Blue Eyes. E aí, se eventualmente, né, meu oponente perdeu a janela ou alguma coisa aconteceu, eu posso usar a própria Talents, né, que quando meu oponente ativa o efeito de um monstro, eu posso olhar a mão dele e voltar uma carta para a mão. Então eu posso mandar a Nibiru ou uma outra Hand Trap que vai me prejudicar de volta pro deck dele e continuar minha jogada apesar de ter tomado um draw. Então, perceba que você acaba trocando um combo, né, de 4 cartas, né, do Invoked a mais, né, que seriam 3 Meltdown, né, que virtualmente elas representam mais a Aleister, e uma Terraforming que vai acessar o Meltdown por outras 4 cartas que elas inclusive jogam em função também do Blue Eyes, na forma que você pode impedir interações com o Blue Eyes. Querendo ou não, isso acaba sendo, mesmo que você não tenha o Aleister, uma forma de lidar com a Nibiru. E isso aqui é uma forma de lidar com o draw independente da mão que você tem, tá? Então, pra mim, esse é o melhor pack de cartas, porque com isso você resolve o problema principal, ou pelo menos, se você tiver sorte na mão, você resolve, do combo de Invoked, que é justamente estar muito suscetível a draw quando você utiliza outras cartas para adicionar. Beleza, pessoal? Enfim, no mais, eu queria ainda complementar um pouquinho falando sobre o Mekaba, porque, como eu disse, o Mekaba, ele acaba sendo esse negate de monstro, spell, trap cards, né? Desde que você tenha ela na mão. Então, em alguma esfera, você até poderia comparar ele com o Magia. Em que esfera? De que ele é uma fusão e de que ele é um negate de ou monstro, ou magia, ou armadilha. Só que o Dragon Master Magia, ele é um negate das 3 cartas. E aí, qual que é o principal problema do Mekaba nessa comparação muito tosca, né, eu diria? É que você tem que descartar uma das cartas do tipo que você quer negar. Então, se você quer negar um monstro, você tem que descartar um monstro. Se você quer negar uma magia, você tem que descartar uma magia. E se você quer negar uma armadilha, você tem que descartar uma armadilha. E por que isso é tão problemático? Bom, simplesmente pelo fato de que as magias geralmente são cartas que você não quer descartar, você quer ativar elas, né? Não faz sentido. A magia é uma carta para te auxiliar. Então, se você não está conseguindo ver o uso para elas, por que você vai ter uma carta dessa no deck, se é só para descarte? É uma carta morta, né? Então, a carta de magia é uma carta para te auxiliar. Você não quer descartar wishes, você quer ativar e quer que o efeito dela passe para você ter acesso ao seu combo de Blue Eyes, ou uma Hand Trap, ou uma armadilha que vai lidar com as coisas do seu oponente. Os monstros, geralmente, você vai querer usar os efeitos dele, seja para uma Hand Trap, ou para começar a jogada de Blue Eyes, como no caso que é o Sage, que é o melhor starter do Blue Eyes. E a armadilha, aí depende da armadilha, por exemplo, a True Light, ela é buscável via Maiden. Mas você não quer ver essa carta na mão já desde o princípio, porque você quer usar a Maiden para buscar ela. Então, tanto faz essa carta estar na sua mão, você até consegue acessar ela de novo, mas muito provavelmente ela vai pro campo. Agora, falando de outras armadilhas, como por exemplo a própria Impermanência, né, que é uma Hand Trap muito forte, ou mesmo o Solemn Judge, coisas do tipo, você vai querer armar as armadilhas e não descartá-las. E é por isso, né, que no fim das contas o Mekaba, que acaba sendo um negate de 3 coisas, virtualmente ele só é um negate de monstro. Porque vai ser a única carta que você vai ter na mão. Aí beleza, pro próximo turno você pode dar Normal Summon Aleister, buscando a spell que se invocou, e aí você tem um negate de spell, porque se você não tem mais invocations no seu deck, aliás, desculpa, se você não tem mais monstros de fusão no seu extra deck, essa carta tá meio morta. Mas tudo bem, porque ela se torna um negate do Aleister. Então, nesse sentido, você acaba conseguindo extrair um pouco mais desse combo, né? Mas, realmente, não pensem no Mekaba como um Omni Negate, né? Como um negate de spell, de trap e de monstro, porque, no fim das contas, ele só é um negate de monstro, porque é tudo que você vai ter na mão, se o seu combo passar, pra você descartar de fato, tá bom? Então, se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal. Tamo junto, valeu, falou, é nóis!